Olá, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Meu nome é Roger, sou professor licenciando da disciplina de matemática pela Claretiano e hoje nós vamos ter uma aula sobre volumes de sólidos geométricos. Preparei aqui alguns slides para a gente poder ter um material de suporte para apresentarmos alguns conteúdos, que serão interessantes, e vamos dar prosseguimento aqui. Primeiro nós vamos começar a tratar dos objetivos gerais dessa aula, E um deles, o primeiro, é compreender o espaço geométrico tridimensional. Qual a importância dessa compreensão? É que a gente precisa mentalmente enxergar o objeto tridimensional e as suas características. Porque quando a gente coloca a representação desse objeto no plano, no papel, no slide, a gente precisa entender que a gente está vendo um lado do objeto, mas por trás desse objeto há uma outra informação, há uma outra aresta, há uma outra medida que pode ser levada em consideração. Então nós temos que entender esse objeto da forma tridimensional como ele é. Tá? Entender também os principais conceitos que envolvem pontos, retas e planos no espaço. A conjunção de todas essas informações que vai ser necessária para a gente poder fazer a formação desses objetos no espaço tridimensional. Também vamos conhecer elementos do poliedro e do prisma, e o prisma é um poliedro convexo, mas vamos tratar especificamente de alguns objetos para poder a gente fazer o cálculo de volume desses objetos, que é o ponto seguinte, a efetivação desses cálculos. E, finalmente, nós vamos tratar de uma aplicação prática para a resolução de problemas de cálculo de volumes. Tá? Prosseguindo aqui, então, teremos aqui, então, os primeiros conceitos, e a gente está dizendo aqui que são conceitos primitivos, mas não de uma forma pejorativa, que são conceitos básicos, essenciais. Por isso esse termo primitivos aqui. E o primeiro conceito é a respeito do ponto. O ponto basta a gente entender que existem infinitos pontos. Só como grão de areia numa praia grande, deserta. E a gente faz uma representação matemática desses pontos nas nossas ilustrações, representações, gráficos, etc., utilizando a letra do nosso alfabeto com a letra maiúscula. A, B, C, D, E e etc. Tá? Existe também a reta. E a reta, ela é uma linha, tá? A reta é uma linha de comprimento infinito e que não tem espessura, né? E ela é composta por infinitos pontos. Depois a gente vai entender como que isso aqui se compõe para formar os objetos. E existe o plano. O plano ele é composto pela composição de uma reta e um ponto não coincidente com essa reta. Então, se eu tenho uma reta e um ponto fora dela, a ligação dessa reta com esse ponto vai formar um plano. Uma outra coisa que eu não citei aqui, a representação de reta na matemática, ela se dá com a letra do nosso alfabeto minúscula. Então é comum a gente ter uma reta R, S, T, U e assim por diante. E o plano, que é representado pela definição de uma reta e um ponto fora dessa reta, esse plano a gente faz a representação dele utilizando letras do alfabeto grego, minúsculas. Tá?
A informação aqui que eu posso acrescentar aqui também a respeito da reta é que dois pontos distintos que estão incluídos nessa reta, eles determinam uma única reta. Não há duas retas que passam pelos mesmos dois pontos. Então, nessa ilustração aqui, entre o ponto A e o ponto B, se nós formos traçarmos uma reta aqui, deixa eu pegar aqui uma... Não vai ficar reto, claro. Mas se a gente fizer traçar uma reta, eu tentei. Essa reta vai ser única e exclusiva. Não vai ter uma outra reta que passe por esses mesmos pontos, já que a definição de reta na matemática é que ela tem espessura ínfima, a mínima possível só para a gente ter uma representação. Tá? E por três pontos não lineares, né? Três pontos. Tem os dois pontos que fazem uma reta. E um terceiro ponto fora dessa reta, isso aqui vai caracterizar um único plano, um plano exclusivo. Porque esse plano também, ele também não tem espessura, não possui espessura, e ele é composto por infinitos pontos. E qualquer três pontos vai definir exclusivamente um plano. Tá? Prosseguindo, eu vou mostrar aqui para vocês o que são alguns exemplos de poliedros. E eu escolhi colocar aqui para vocês especificamente os poliedros de Platão. Por que eu escolhi os poliedros de Platão? Porque os poliedros de Platão são os poliedros regulares. Esses poliedros regulares são muito específicos, tanto que existem apenas esses 5 que atendem a essas características que são as características de serem regulares e caracterizam os poliedros de Platão. Então, quando a gente fala aqui do tetraedro ele é formado por 4 triângulos equiláteros, tá? São regulares, cada face é uma figura regular. Ele é formado por 4 faces, possui 4 vértices e 6 arestas, todas do mesmo tamanho. O cubo ele também é conhecido como hexaedro regular, porque eles têm 6 faces de um quadrado regular, possuindo também 8 vértices e 12 arestas. Eu tenho aqui um objeto, vou mostrar para vocês aqui. Ó. Isso aqui é um hexaedro regular, é um cubo de madeira. E eu acho interessante mostrar para vocês aqui que vocês podem verificar aquela compreensão da ocupação do espaço tridimensional. Então, quando a gente tem essa representação aqui do cubo, eu vou tentar mostrar aqui para vocês, a gente tem uma representação dele mais ou menos nessa posição aqui, ó, nessa perspectiva. Conseguem ver aqui? Deixa eu colocar minha mão aqui na frente aqui para conseguir ver. Seria alguma coisa parecida com isso. Então a gente precisa ter essa percepção de que existe um lado atrás para a gente poder compreender toda a formação do objeto tridimensional. Então esse é o cubo, a gente trabalha muito com cubo, né? Tem o octaedro possui 8 faces, é um polígono que apresenta triângulos regulares, os triângulos equiláteros são 8 faces de triângulos regulares, 6 vértices e 16 arestas. O icosaedro ele também é formado por triângulos regulares. São 20 faces, 12 vértices
e 30 arestas. Esse octaedro, icosaedro e o dodecaedro, que são 12 faces de um pentágono, são objetos que são um pouco mais complicados e a gente tem uma representação correta, né? É difícil fazer. Um cubo a gente consegue fazer a planificação e montar ele em papel com uma certa facilidade, né? A gente consegue fazer isso. O tetraedro um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais trabalhoso por conta da junção das arestas nos vértices, mas ainda assim é possível fazer. Agora, octaedro, icosaedro e dodecaedro é complicado, é difícil a gente conseguir, mesmo fazendo uma planificação muito certinha no papel, fazer a dobradura certinha e colagem para ficar um objeto bem bacana. É difícil. Tá? Então eu citei esses poliedros de Platão, que são os poliedros regulares, porque a gente consegue entender basicamente a partir do cubo como que se comportam os demais. Ok? Vamos prosseguir aqui. Então aqui a gente entrando aqui propriamente dito na área, nesse ponto aqui de cálculo de volume, eu estou colocando aqui alguns objetos, alguns sólidos geométricos para a gente começar a fazer esse exercício de entendimento como se faz o cálculo de volume desses objetos, alguns. Os prismas, né, que são a representação aqui de objetos cuja base são figuras regulares ou figuras planas que a gente conhece como que faz o cálculo da área e que possui uma altura, porque ele está composto por dois planos, o plano de cima e o plano de baixo, então essa interseção desses dois planos formam esse objeto. O cilindro, o cone e a pirâmide. Só para a gente poder exercitar aqui a forma de fazer o cálculo de volume desses objetos mais essenciais. E esse primeiro objeto aqui, esse primeiro prisma aqui, a gente vê que ele não é um cubo, porque ele tem uma aresta de tamanho A, uma outra aresta de tamanho C. Então ela está formando aqui uma figura aqui na frente, que é um retângulo. Então esse objeto é um prisma, ele é um paralelepípedo. Tá? Esse outro prisma aqui, a gente observa que ele é formado por um triângulo em sua base. O triângulo tem a lateral aqui, a aresta A. Aqui por dentro, e é importante a gente ter essa percepção, tem essa medida B, que não é a aresta. A aresta também é A, mas ele representa o que seria a altura desse triângulo. Deixa eu tentar pegar um objeto aqui para poder fazer essa demonstração. Olha só. Primeiro eu vou pegar aqui o paralelepípedo. Olha ele aqui. Paralelepípedo. Fazendo a representação de como ele está ali na imagem, na figura, né? Assim a gente consegue tentar enxergar ele naquela mesma posicionamento. Você tem aqui formado um retângulo, um quadrado aqui no que seria uma base, no topo e um retângulo. Então esse aqui é um paralelepípedo. E esse aqui, peraí, deixa eu só fazer um ajuste. Esse aqui não, meu Deus, isso aqui é isso aqui é a pirâmide, peguei errado. Eu achava que eu tinha aqui esse prisma com o triângulo na base, eu não tenho. Mas vamos considerar aqui, só para poder entenderem, temos o triângulo na base. É um triângulo equilátero. Esse triângulo equilátero tem a mesma área do topo.
Então, quando a gente vai fazer o cálculo de volume desse objeto, a gente tem que fazer o cálculo da área da base. Essa área da base seria a área do triângulo, né? A gente lembra que a área do triângulo é a base do triângulo, que seria essa aresta, vezes a altura do triângulo, dividido por 2. Então, nós temos então a área do triângulo e multiplicado pela medida da aresta C, nós vamos ter o volume desse prisma, né, com base triangular. Esse aqui eu acabei não informando, mas isso aqui é o mais básico. O cálculo do volume é a multiplicação das 3 medidas dessas arestas, né? As 2 primeiras medidas vão formar a base, a área da base do triângulo, multiplicando por essa altura aqui, né, desse prisma, que é a letra C, vai dar para a gente o volume desse prisma. Tá? E no cilindro, da mesma forma, né? A gente tem que fazer o cálculo da área, primeiro da imagem da figura da base, a gente faz o cálculo dessa área. A gata está miando aqui do meu lado. E multiplica por essa medida aqui, que é a altura desse objeto, dessa figura. Figura não, um objeto. E o cilindro eu tenho aqui também. O cilindro eu tenho aqui, ó, a base redonda, que é igual ao topo, redondo, e tem a altura do cilindro. A gente calcula a área da base, multiplica pela altura, teremos o volume desse sólido geométrico. E o cone também. Só que a diferença é que enquanto no cilindro a gente faz o cálculo do volume através da área da base, que é o π vezes o raio ao quadrado, constante π 3,1416 já é suficiente. A gente multiplica pela medida A, que é a altura do cilindro. Já o cone, a gente vai ter essa mesma forma de fazer o cálculo da área da base, só que nesse caso aqui, por se tratar do cone, eu tenho um cone aqui. Hoje eu estou cheio de brincadinhas. Mesma área da base, e a altura aqui do cone. Tá? Então nós vamos fazer a multiplicação aqui da área da base. Aí não vai ser a medida da aresta, né? Essa aresta aqui a gente não vai fazer a multiplicação para a medida da aresta para obter o volume do cone. Nós vamos multiplicar pela altura do cone a partir do ângulo da base perpendicular, que aí a gente vai ter a medida correta. E aí a gente vai fazer o cálculo do volume multiplicando a área da base por essa altura dividido por 3, sobre 3, para termos o volume do cone. Tá? O último sólido geométrico aqui, que a gente está trabalhando aqui agora, é uma pirâmide. Nesse caso aqui, é uma pirâmide de base triangular. Olha ela aqui. Uma pirâmide de base triangular. O triângulo na base e a pirâmide aqui para a gente poder verificar.
E essa área do triângulo aqui é calculada da forma como a gente calcula a área do triângulo normal, tá? A base do triângulo, que nesse caso é a aresta do sólido, vezes a altura, né? Que essa medida da letra C aqui, seria a altura desse triângulo, dividido por 2. E para obter o volume da pirâmide, a gente tem que multiplicar pela altura do sólido, não a medida da aresta. Nós temos que ter a altura. E aí a gente, por se tratar de uma pirâmide, a gente multiplica pela altura dividido por 3. Né? Então, dessa forma, nós vamos ter aqui o cálculo do volume desses sólidos. Ok? Passando adiante, então. Então, a gente chega aqui a essa questão de cálculo de volume e eu queria acrescentar uma informação que eu acho importante, a gente ter uma consciência muito clara de como que se faz o cálculo de volume de acordo com a unidade de medida, porque isso aqui é importante demais, gente. Isso aqui é essencial nós entendermos que quando a gente calcula um volume, a medida, a unidade de medida, ela também se altera, porque a gente percebe, nós vamos ver aqui à frente, que às vezes a gente vai fazer um cálculo de volume de um objeto, de um sólido, particularmente para poder fazer um cálculo de capacidade de armazenamento, e a gente fala em litros, e as medidas do objeto são derivadas do metro. Então a gente precisa ter uma percepção, nós vamos falar isso aqui agora, porque isso aqui é realmente muito importante. Tá? Então aqui eu mantive aqui a informação do prisma, né, como a gente já havia tratado anteriormente, e acrescentei uma informação aqui de um cubo, de um hexaedro regular. E aqui tem dizendo para a gente que esse cubo ele é formado, se a gente perceber aqui, ele é uma representação daquele objeto pedagógico lá do infantil, das séries iniciais do fundamental, que é o material dourado, que é quando as crianças começam a ter um primeiro contato com a contagem, né? Unidade, dezena, e centena, né? E até milhar. Então, eu achei muito interessante esse objeto aqui. Então, aqui está dizendo para a gente que cada aresta dessa possui 10 centímetros, tá? 10 centímetros. E 10 centímetros é igual a um decímetro, uma fração de um décimo de um metro. E um centímetro é uma fração de um centésimo de um metro. Né? Então, quando a gente vai fazer o cálculo da área de uma face desse objeto, nós vamos multiplicar 10 centímetros por 10 centímetros. E nós vamos ter 100 centímetros quadrados, certo? Se a gente mudar só a percepção da unidade de medida e colocar, ao invés de 10 centímetros, colocarmos 1 decímetro, se eu tiver 1 decímetro multiplicado por 1 decímetro, eu vou ter 1 decímetro quadrado. Então vejam, só fazendo essa analogia, essa comparação, a gente já vê, já entende que 1 decímetro quadrado ele equivale a 100 centímetros quadrados. Poxa, mas eu só multipliquei por 10. Sim, mas multiplicou 10 centímetros por 10 centímetros.
E cada medida de 10 centímetros equivale a 1 decímetro. Então, quando a gente multiplica a área é a medida elevado ao quadrado, a dimensão da área S elevado ao quadrado, e a medida também vai ser elevada ao quadrado. Então, quando a gente coloca 1 decímetro quadrado, ele está representando aqui que cada aresta dessa aqui, né? Cada aresta desse aqui vai ter 100 centímetros quadrados. E quando a gente fizer o cálculo do volume, nós vamos multiplicar novamente por mais 10 aqui, mais 10 centímetros, ou mais 1 decímetro. Nós vamos ter aqui 10 vezes 10 vezes 10 centímetros. Nós vamos ter aqui, ó, 1000 centímetros cúbicos. Tá? E esses 1000 centímetros cúbicos equivale ao que? 1 decímetro vezes 1 decímetro, ficou 1 decímetro quadrado. Multiplicar agora por 1 decímetro vai ficar 1 decímetro cúbico. Então, quando a gente trabalha com volume, as medidas elas têm que seguir essa multiplicação dos 3 fatores. Então, se eu tenho 1000 centímetros quadrados, para chegarmos a essa dimensão em decímetros, eu faço o quê? Eu divido por 1000, porque é um zero. Vamos colocar assim, um zero para cada uma das arestas, certo? Então, se eu tenho 1000 centímetros cúbicos, eu vou dividir por 1000 e eu vou ter 1 decímetro cúbico. Se eu tenho 1 decímetro cúbico, eu multiplico por 1000 e vou ter 1000 centímetros cúbicos. Tá claro? É só para a gente não se confundir, porque quando a gente começa a tomar medidas que são um pouco maiores, as coisas começam a ficar complicadas. Tá? Para a gente ter a percepção. Porque quando, por exemplo, eu tenho um imóvel que está instalado na escola, vamos supor, ele tem uma área do terreno de 2.000 metros quadrados. 2.000 metros quadrados não são 2 quilômetros quadrados, né? Apesar de cada quilômetro ter 1.000 metros. Então, quando a gente começa a ter uma percepção maior das dimensões, a coisa muda bastante, ok? Então, vamos finalizar aqui com a parte aqui de uma atividade prática para a solução de um problema. Veja bem, por que eu coloquei esse exemplo, né, esse caso, cálculo de volume para som automotivo? Eu fiz parte dos anos 90 e eu vivenciei muito isso de acompanhar as pessoas pedindo para ser instalado caixas de som no porta-mala do carro. Tem muita gente que tem isso hoje, mas havia uma época nos anos 90 que isso era muito, muito forte. Muito forte. Então, eu já fui solicitado algumas vezes para poder ajudar a calcular o volume correto de uma caixa de som, porque a pessoa que vai fazer a instalação do som, que vai confeccionar essa caixa, ela tem a medida certa, o tamanho exato, para caber a litragem, né, especificada pelo alto-falante para poder atender as necessidades de espaço daquele alto-falante. Tá? Então,
eu resolvi colocar esse exemplo aqui, essa atividade, uma, uma, uma solução para um problema prático, que eu acho que muita gente ainda hoje vive desse tipo de serviço, né, da prestação desse serviço, que é a instalação de som automotivo. Então, achei interessante. Então, o que a gente vai fazer? Né? Nós aprendemos a calcular volume dos sólidos geométricos. O que a gente faz? Você observa que nessa planificação, não é uma planificação, minto, nessa vista explodida do que seria essa caixa de som automotivo, nós vamos ter várias medidas aqui. Por que tem essas várias medidas aqui? Porque tem uma coisa aqui que na análise dos objetos sólidos e das figuras geométricas, a gente não considera que a espessura, aqui eu tenho a espessura do madeirite, do MDF, do material que estiver sendo utilizado. E essa espessura eu tenho que considerar. Por quê? Porque se eu pego a medida externa dessa caixa, desse material, dessa peça de madeira que vai ser colocado, e na hora que eu for fazer o cálculo do volume interno, o volume vai dar diferente. Então eu tenho que ter esse cuidado de verificar a medida interna que vai ficar, tá? Para depois sim fazer o cálculo. Por exemplo, aqui, deixa eu apagar isso aqui. Aqui a gente tem aqui, ó, essa medida H e essa medida D. Vamos entender aqui por que está H e D. São iguais? Não, não são iguais. Porque a medida H aqui é essa base inteira. E em cima dessa base aqui, além dessa peça que vai ser montada, tem essa peça também e essa também. Então, por conta da dimensão da espessura dessa peça e dessa aqui, essa medida D ela vai ser um pouco menor do que a H para que possa comportar na mesma montagem a espessura dessas duas outras peças. Tá? Então, para a gente poder fazer o cálculo de volume interno dessa caixa aqui, a gente tem que... e essa aqui está até uma caixa simples, porque ela é nada mais nada menos do que um prisma com uma base oh meu Deus, é um prisma com uma base de me falhou a memória aqui, é um prisma com uma base trapezoidal, tá? Então, o que a gente faz aqui para poder calcular o volume interno dessa caixa aqui? A gente vai fazer o cálculo da área, só que aí vai ser desconsiderando ou diminuindo, deduzindo a espessura da peça, né, que vai ser montada. Vamos calcular a área desse trapézio e para depois a gente também desconsiderando a medida da espessura dessa peça, dessa aqui de trás, que vai ser essas laterais, a gente vai calcular esse comprimento, essa medida, tá? Para obter o volume. A rigor, a gente também teria que analisar na especificação
do alto-falante que vai ser instalado aqui, né? Se ele vai ter necessidade de ter um duto como esse aqui tem, você vai ter que ter a necessidade de ter uma divisão interna, alguma outra câmara, para poder dar uma maior potência no som. E isso tudo tem que ser levado em consideração. Quando a gente começa a ter um sólido ou um modelo de caixa de som aqui que tem uma formatação mais complexa, o que a gente tem que fazer é segmentar. A gente vai ter que fazer uma segmentação de cada parte, de cada câmara que tem aqui, e aí sim a gente faz os cálculos dos volumes individuais de cada segmento desse, para depois obter o volume total dessa caixa de som. Eu cheguei a fazer, na época, né, como eu disse, nos anos 90, alguns cálculos que, mesmo na época lá, me confundiram um pouco, porque havia muita divisórias internas. Você tinha que desconsiderar também algumas coisas, por exemplo, até o próprio corpo do alto-falante também, para poder a gente poder fazer o cálculo correto. E tinha gente que era bem exigente, que queria que fosse a exatidão do volume que estava no manual. Mas a gente não vai fazer isso aqui agora, eu só coloquei esse exemplo aqui para poder fazer uma demonstração de que os conceitos de cálculo de volume de sólido geométrico que a gente viu agora há pouco são importantes para a gente poder ter essa competência desenvolvida para fazer esse trabalho. E volto a dizer, muita gente faz isso aqui ainda hoje em dia de uma forma muito correta, muito profissional e vive bem disso. Tá? Então, uma profissão que muita gente tem e que uma fundamentação básica até da matemática abre porta e dá o instrumento na mão da pessoa para a pessoa poder desenvolver essa profissão e mudar de vida. Tá certo? Então é isso. Eu espero que tenha agregado para vocês alguma coisa nessa aula que a gente estava trazendo hoje aqui sobre volumes sólidos e cálculo de volumes desses sólidos. Espero que tenham gostado também e até uma próxima vez. Tá bom? Muito obrigado. Valeu.